Fala pessoal, tudo certo? Nessa aula hoje a gente vai conhecer então o tamanho dos grãos que existe ali no solo, né? Como que esses solos vão apresentar comportamentos diferentes, né? O que pode influenciar nesse comportamento? Entender dois grandes grupos que a gente tem, dos solos grossos e solos finos, e conhecer alguns outros solos especiais que a gente pode ter também. Vamos lá? Bom, então a gente já sabe como que é a origem do solo. E como já foi comentado, né, o solo ele apresenta, né, tamanhos diferentes de grãos. E de acordo com o tamanho desse grão, ele recebe um nome diferente, né? O grão vai receber um nome diferente. Então, quando a gente tem grãos aí da ordem, né, de 2 milímetros, grãos grandes, né, um pouco maior que 2 milímetros, a gente tem ali a faixa dos pedregulhos. Pedregulhos são aquelas brisas que a gente conhece, né, um tipo de pedregulho. Então são grãos maiores. Quando a gente começa a diminuir, né, a partir de 2 milímetros, imagina uma régua, né, que você tem ali 2 milímetros, aquilo ali já é um pedregulho, né, a partir de 2 milímetros. Mas agora, indo do 2 milímetros até 0,06 milímetros, a gente nem consegue enxergar direito, né, porque 0,06 milímetros é você pegar 1 milímetro e dividir ele em 100 partes e pegar 6 partes dela. Então já é bem pequenininho. Mas a gente tem toda essa faixa de grãos que a gente chama de areia. E esses grãos de areia, eles ainda podem ser divididos em areia grossa, areia média e areia fina. Nessa divisão é mais usual na parte da construção, né? Você já deve ter escutado areia grossa, média e fina. Mas todas elas são da classe das areias. Porque todo grão que está nesse tamanho, nessa faixa aqui, de acordo com a BNT, né, que estiver nessa faixa, a gente chama ele de areia. Né? Então todo mundo é areia. O que muda é que ele pode ser uma areia grossa, uma areia média, uma areia fina, mas todos são areias. A partir de 0,06 até 0,002, olha como isso é pequeno, né? É como pegar um risquinho da régua, 1 milímetro, dividir em 1000 partes e pegar duas delas. Né? Isso aqui é silt. A gente chama de silt aquele grão que está nesse intervalo. E aquele grão que é bem menor que 0,002, a gente chama de argila. Né? De 0,002 para baixo é tudo argila. Então repare, né? As argilas elas têm um tamanho muito pequeno. A gente nem consegue enxergar olho nu, a gente precisa de um microscópio para conseguir ver. Né? Então o solo ele é formado geralmente ali por porcentagens diferentes, né, desses tamanhos de grãos. Né? Então tem pedregulho, areia, silt e argila. São as frações texturais do solo que a gente chama. Relativamente, compare como que é muito diferente, né? O tamanho de um pedregulho para areia, de areia para silt e silt para argila. Olha a diferença de proporção que a gente tem entre todos esses tamanhos, né? Muito diferente. Então esses grãos, eles vão, né, esses tamanhos diferentes, vão fornecer comportamentos e propriedades diferentes para o solo, né? Porque cada um está numa ordem de magnitude muito diferente das demais. E é por isso que é importante a gente saber, né, qual que é a fração textural principal ali do solo, né? Se é um solo que tem mais pedregulho, mais areia, mais silt, mais argila, né? E como que se dá essa distribuição. E isso aí nas próximas aulas aí sobre granulometria a gente vai entender melhor. Mas a princípio a gente precisa entender que existem dois grandes grupos, que é o grupo que a gente chama dos solos grossos, são solos aí que tem basicamente pedregulho e areia. A gente também chama esse grande grupo aí de solos arenosos muitas vezes, né? Então o grupo dos solos grossos e tem o grupo dos solos finos, que engloba siltes e argilas, né? Em geral também a gente chama esse grupo de solos argilosos, né? No geral. Então a gente tem os solos grossos e solos finos, ou seja, solos mais arenosos e solos argilosos. A gente costuma aí areias e argilas, né? Fazer essa distinção. E por que essa distinção é feita? Porque realmente são partículas que vão fornecer comportamentos muito diferentes para o solo, né? Se a gente reparar aqui nesse tamanho que a gente tem de grão, né? A interação que vai ter vai ser totalmente diferente. E o que separa um grupo do outro é
um tamanho específico que a gente chama de peneira 200 na BNT, né, que é uma peneira que tem uma abertura de 0,074 milímetros. Né? Tudo que é menor que essa peneira é denominado de solo fino, tudo que é maior que essa peneira é determinado de solo grosso. De maneira geral, ali na reguinha, a gente pode simplificar, né, e arredondar que tudo que é areia e pedregulho é solo grosso, tudo que é silt e argila é solo fino, porque está bem pertinho ali, né, da divisão do silt para areia. Bom, e o que acontece nesses grupos? O grupo do solo grosso é o grupo que tem as partículas maiores. Se a partícula é maior, é uma partícula que o peso dela, né, a massa dela é muito mais considerável, né, porque ela vai ocupar ali um volume maior dessas partículas. Bom, e o que acontece? Nesses solos predominam forças gravitacionais. Como assim? Né? Como são grãos que têm mais massa, esses grãos, consequentemente, vão ter mais peso, que é a ação da gravidade. Bom, além disso, né, o arranjo dessas partículas é muito importante. A gente vai entender em breve, né, que por conta desse comportamento, né, de força gravitacional, são solos que eles são muito dependentes, né, a sua resistência é muito dependente do atrito, do contato entre os grãos. Né? Então, como no solo a gente tem grãos e vazios, né, que são os espacinhos que ficam entre os grãos, a gente chama de vazios. Né? Quanto mais vazio tiver, mais fofo vai estar aquele solo, né? Quer dizer que tem muito ar, muito vazio ali, né? O vazio também pode ter água. E ele vai ser um solo mais fofo, vai ter pouco contato entre os grãos. Quanto menos vazios tiver, mais os grãos vão estar em contato, então mais compacto vai ser o solo. Né? Em geral, mais resistente ele fica, porque é um solo que depende muito desse atrito entre esses grãos. Nessas partículas elas são mais volumosas, a gente já viu o tamanho delas, né? São solos que têm plasticidade pequena ou praticamente desprezível, né? A gente geralmente despreza a plasticidade desse solo. Você não consegue pegar um punhado de areia na mão e fazer uma bolinha. Né? Se tiver com um pouquinho de água, você até consegue, mas você não consegue fazer uma minhoquinha. Se você apertar aquilo, vai esfarelar tudo, né? Vai se quebrar. É diferente de um solo fino que a gente consegue, né? Fazer minhoquinha, bolinha, né? Moldar, ter plasticidade naquele material. São solos que têm permeabilidade muito grande. Né? O que é permeabilidade? É a facilidade de percolação de água. Né? Então, se você jogar um copinho de água em cima de uma areia, rapidamente, né, a água vai escoar pela areia. Solos que funcionam por atrito entre as partículas. E são solos que têm superfície específica pequena. O que significa isso? Imagina que a gente tem ali um grão. Para simplificar, eu vou fazer um cubinho. Tá? Um cubinho representando um grão ali de solo. Se você precisar pintar esse cubinho, você vai ter que passar tinta nessas 6 faces dele, certo? Agora imagina que o mesmo grão fosse quebrado, né? A gente passasse aqui um corte, né? E a gente fica então com um paralelepípedo aqui e outro paralelepípedo aqui. Agora, se a gente precisar pintar de novo, né, esses dois elementos, a gente vai gastar mais ou menos tinta. A gente vai gastar mais tinta, né, porque apareceram duas novas faces. Se eu continuar quebrando isso aqui, né, em cada vez mais partes, eu sempre vou aumentar essa superfície, aumentar a superfície de contato. O solo grosso tem uma superfície pequena, porque ele é um volume só, né, um grão de um volume só. Agora vamos pensar no solo fino. O mesmo espaço ocupado, né, por um grão de solo grosso é ocupado por muitas partículas de solo fino. Então são solos que têm muita superfície específica, né, porque, entre aspas, aí tem muito mais área, né, de atuação. E lá da química, a gente sabe que superfície específica também está relacionado com velocidade e facilidade de reação química. Aqui para o solo, a superfície específica também vai influenciar nesse comportamento físico-químico que os materiais vão apresentar. No caso do solo grosso, não tanto, porque é um solo que predomina a gravidade, o volume, né? O volume maior do que a superfície maior. Já para o solo fino, como eu acabei de comentar, a gente vai inverter algumas coisas. Solo fino é um solo de superfície específica grande. Por quê?
as partículas são muito pequenas, né? Então, o mesmo espaço que um grão de uma areia ocupa é ocupado por muitos grãos de sílices e argila, principalmente, né? E por conta disso, a superfície específica é grande. E como o tamanho é bem pequenininho, são solos que o comportamento eletroquímico é muito mais acentuado. Como assim? Né? Como eles são muito pequenos, as relações, né, de atração e repulsão das cargas elétricas, né, as ligações químicas que vão sendo feitas entre a água e os próprios minerais, né, ou entre algum sal dissolvido ali na água, né, um íon, né, de cálcio, de ferro, isso é muito mais ativo por conta aí que o grão é muito pequeno, né, e essa reação é muito mais intensa no solo fino, né? Isso já vai dar um comportamento bem diferente. Aqui a gente consegue ver, né, que o solo fino ele reage sobretudo com a água, né? A água é um fator muito importante em solos finos, né, porque vai fazer com que o comportamento desse solo se altere. Aqui a gente tem um solo no estado seco, né, todo trincadinho, ali um estado natural, né, um estado úmido, né, meio saturado, a gente já vê que vira uma lama, né? São solos que têm plasticidade, a gente consegue moldar. Isso por conta dessas interações eletroquímicas. E ao passo que aqui a gente tinha, né, aqui na foto anterior, né, a gente tinha um grão de areia na escala ali de 1 milímetro, ó, isso aqui é 1 milímetro mais ou menos. Agora a gente tem ali uma região de argila de 5 micrômetros, né, muito pequenininho, 5 micrômetros é isso aqui, né. E os solos finos, eles acabam ligando um grãozinho no outro, né, uma partícula na outra acaba se ligando e formando algumas placas, né? Então, solos aí que se agregam em forma de plaquinhas. Justamente porque existe uma força de contato muito predominante neles, né? Então, aqui a gente tem uma plaquinha formada por vários grãozinhos que foram se unindo, né? E essas plaquinhas, elas vão, né, se aproximando ou se repelindo uma das outras nos grãos, né? Então, se a gente tem ali, ó, cargas diferentes, elas vão se aproximando, cargas parecidas elas vão se repelindo, né? E a gente tem então que a estrutura do solo fino é formado justamente por esses filamentinhos aí, essas placas, né, que vão se aproximando ou se repelindo. E qual que é a influência disso? Bom, nesses filamentos a gente tem solo, no espaço deles não. Então tá vendo que a gente cria poros aqui no solo, né? Então a gente tem solos finos, eles são solos que têm essa presença de micro e macroporos, né? Então são solos aí que tem muitos poros. E isso vai fazer com que esse solo também seja muito mais deformável, né? Então a gente tem ali maior compressibilidade, né? Ou seja, maior deformação. A gente tem uma baixa permeabilidade porque fica muito difícil, né, da água percolar por esses materiais. Uma influência muito grande com relação à água e um efeito grande também da mineralogia. Como assim? Né, a mineralogia vai afetar todo o comportamento desse solo, porque a interação química é bem maior. Né, solos que são finos, a gente pode, de maneira bem simplificada, dizer que os minerais, eles basicamente são formados aí por grupos de sílica e grupos octaédricos, que em geral são de alumínio, por exemplo, né? E essa ordenação de sílica e esses grupos aí octaédricos, né, pode ser diferente dependendo do tipo de material que a gente tem. Aqui a gente tem 3 exemplos de minerais que podem estar presentes aí nas argilas, né? Então tem o grupo ali de caulinitas, grupo de esmequititas e o grupo das ilitas. Bom, caulinitas são minerais que em geral, né, argilominerais, que em geral têm ligações fortes entre esses elementos, né? Então são minerais que não interagem tanto com a água não afeta tanto essa mineralogia. São minerais aí mais estáveis. Já as esmequititas, que também a gente tem ali, pode ter esse nome aqui, ó, Montimorillonitas. Olha aí só, né, que nome legal aí, diferente, né? Bom, esse grupo é um grupo que tem uma ligação muito fraca, né? A ligação ali que tem na estrutura desses minerais é muito fraca. E o que isso vai ocasionar? Bom, a água vai reagir na estrutura ali do mineral,
né, e vai tornar esses minerais mais expansíveis, porque a água acaba penetrando aqui no meio, né, dessas regiões, porque a ligação é fraca, e de maneira bem simplificada, né, acaba expandindo, né, são argilas que absorvem bastante água, né, reagem bastante com água e se tornam expansivas em geral, né, elas expandem aí de volume, né, por conta dessa interação com a água. Isso é importante ser analisado nos projetos. E tem o grupo das helitas que está aí no meio do caminho, né? São grupos que têm uma ligação razoável ali no meio, são também bem menos expansivos que as hematitas, mas reagem um pouco mais com a água do que as caulinitas. Bom, dependendo então do argilo mineral, o material ele vai ter uma plasticidade diferente, né? Um comportamento ali de plasticidade diferente. Porque tem argilominerais que são mais plásticos e menos plásticos, que a gente vai entender aí ao longo do tempo, mas de maneira geral aí, quanto mais esmequitita está no solo, mais plástico, mais interação com a água, né, mais expansível ali vai ser o material. E de maneira geral, como comentei, a estrutura que essas placas, né, que a gente tem ali de argilas, esses filamentos aí de argilas, se dá no terreno, vai fazer com que existam mais ou menos poros ali nos meios, né, que também vai afetar toda essa estrutura. Bom, então a gente entendeu ali solos grossos e solos finos, né, esse grupo que é bem diferente, o grupo dos solos grossos e o grupo dos solos finos. Bom, agora alguns solos especiais que a gente tem aqui na região do Brasil, né, são solos laterísticos, que são solos aí muito comuns em climas tropicais que nem o nosso país. Né? O que tem de especial num solo laterístico? Bom, basicamente o próprio processo de formação desse solo é um processo onde tem, ao longo aí da região, né, por conta do clima mais chuvoso principalmente, houve muita deposição de íons além dos sedimentos. Isso faz com que, basicamente, o solo ele tenha uma espécie de cimentação natural, né? Então, além dos próprios grãos, ele também tem uma espécie de cimentaçãozinha ali, né? Geralmente esses solos, eles são muito mais avermelhados, né, por conta ali de alguns óxidos que a gente tem, principalmente óxido de ferro e alumínio. São muito comuns nas regiões tropicais, como eu comentei, né? Eles recebem até uma classificação especial, que é a classificação MCT, para entender, né, sobre esses solos. E são solos que vão ter propriedades e comportamentos bem específicos, né? Eles têm um comportamento bem diferente ali com relação à água, com relação à resistência, né? São solos que, uma vez que você mexe um pouco neles, eles podem perder um pouco a resistência, né, por conta da quebra dessa cimentação. Né? Com a água, essa cimentaçãozinha ela pode ir embora também, né? Então, são solos que a gente tem bastante aqui, são solos que, em geral, têm uma resistência bem interessante, né, para os projetos, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar alguns certos cuidados e entender um pouquinho mais o comportamento deles. Né? Outro aspecto importante que a gente tem ali no solo, que justamente para ver, né, se aquele solo é um solo muito sensível, né, se ele perde a sua estrutura, perde essa resistênciazinha, é o que a gente chama de grau de sensibilidade, que é o GS, né? O que é grau de sensibilidade? Ele vai medir como que a nossa amostra se comporta quando ela está natural, lá no terreno, que a gente também chama lá de indeformada, né? Como que ela está lá no terreno e como que ela se comporta quando ela fica amolgada. O que é uma amostra amolgada? É uma amostra que ela já foi perturbada, né? Ela já foi, já sofreu algum processo ali de quebra da estrutura. Como que a gente quebra uma estrutura? Mexendo no solo, né? A gente pode destorrar ele, né? Soltar os grãos, a gente pode compactar, colocar mais força, manusear, né? Vibrar o solo. Tudo isso faz com que o solo perca aquela estrutura original, né? Porque no campo ele estava de um jeitinho, na hora que você mexe, ele já não vai estar igual ao do campo. Né? Como que a gente sabe, então, se o solo ele é mais sensível ou não? A gente pode fazer uma divisão ali entre a resistência, né? O S geralmente a gente usa para resistência, de um corpinho de prova. A gente faz ali um ensaio de compressão simples, né? Que a gente faz o ensaio de resistência de um corpinho de prova indeformado, pega lá o pico de resistência que ele apresentou e a gente pega e faz o mesmo ensaio, pega esse corpo de prova, né? Faz o mesmo ensaio, só que agora pega essa amostra, perdão, faz o mesmo ensaio, só que com uma amostra que foi amolgada, né? A gente compacta
o material. A gente destorroa, né, e reconstrói ali o material e faz o ensaio de resistência. Bom, se tiver muita cimentação, né, alguma propriedade específica ali das argilas, né, a gente vai ter uma diferença bem maior da resistência natural para aquela que foi amolgada, justamente porque essa amolgada vai apresentar uma quebra e tudo mais. Né, isso também tem a ver com uma propriedade de tixotropia que eu vou comentar daqui a pouquinho. Bom, de acordo com o valor que a gente obtém desse grau de sensibilidade, a gente pode classificar, né, os solos principalmente as argilas, né, que sofrem mais com isso, em argilas insensíveis, baixa sensibilidade, média, sensível, muito sensível e as quick clays, né, que são argilas extremamente sensíveis, né, que inclusive são muito tixotrópicas. O que é uma argila tixotrópica? É justamente essa imagem aqui embaixo, né, desse GIF. É uma argila que quando a gente submete um carregamento nela, né, mexe ali na estrutura, coloca pressão, né, tensões, ela muda a sua estrutura reológica, né, ela muda a sua estrutura do material. Ela perde a sua resistência, né, é algo bem diferente assim. O material que é tixotrópico, que a gente pode pensar, é no próprio amido de milho ali, né? Se você colocar maisena com um pouquinho de água na mão e apertar, quando você está apertando, você vai sentir uma resistência, né? Um material que vai ser resistente ali, parecer ali uma massinha. Na hora que você abre a mão, né, ele vai começar a escoar como um fluido. Então ele tem propriedades diferentes de acordo com as tensões que estão aplicadas. Tem solos tixotrópicos e em geral é o contrário. Quando ele está em repouso, ele tem mais resistente, ele é mais resistência, ele é mais resistente, né? Ele tem mais resistência, né? E quando ele está submetido a tensões, ele é menos resistente. Algumas regiões aí do mundo sofrem bastante, né? Tem umas regiões da Europa, algumas regiões aí nos Estados Unidos também, que tem a presença aí desses solos, que basicamente é uma perda de resistência sob carregamento e recuperação. É uma perda de resistência sob carregamento e logo, né, uma recuperação quando ele está em repouso. Isso é uma tixotropia dos solos. Bom, bastante coisa, né? Nessa aula a gente entendeu os principais grupos de solo que existem, que são os solos grossos e solos finos, né? Vimos aí sobre como que se dá o nome, né, de cada tamanho de grão do solo, né? Quais são as propriedades diferentes que esses grupos de solos grossos e solos finos vão apresentar. E a gente conheceu também dois tipos de solos especiais, né, que são solos laterísticos e os solos que apresentam tixotropia, né, que são solos aí que a gente precisa conhecer um pouquinho mais quando a gente vai fazer os projetos. Bom, então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.